Os alunos da escola Dom Bosco concluíram esta semana um trabalho de quase 30 dias. Eles estudaram tudo sobre a história do Brasil e montaram uma exposição para contar tudo o que aprenderam. O trabalho começou a ser desenvolvido há um mês. Os alunos estudaram desde o descobrimento do Brasil até os primeiros anos da República. Para concluir, foi montada uma exposição com maquetes contando a história do país. Uma maneira mais interessante deles conhecerem a história do Brasil, né? E se apropriar do conhecimento. Até porque a disciplina de história às vezes é muito cansativa, né? Isso, aquela coisa de decorar, de estar sempre lendo, né? Então eu procurei uma maneira assim, mais prazerosa deles conhecerem a história do Brasil. Como é que foi o desenvolvimento do trabalho, desde o início até a conclusão que é agora? Bom, eu propus a eles que a turma se dividisse em duplas e que cada dupla procurasse um assunto que achasse mais importante da história do Brasil. Nas maquetes, os primeiros habitantes, o pau-brasil, a cana-de-açúcar, os negros. Tudo explicado pelas 14 duplas montadas para a produção dos trabalhos. Luan e Samuel mostraram os símbolos nacionais. A bandeira do Brasil tem 4 cores. O verde simboliza as florestas, o amarelo simboliza as riquezas e o azul simboliza o céu e o branco simboliza a paz. Na bandeira do Brasil tem 27 estrelas, representando cada estado. O selo nacional tem 23 estrelas, porque quando ele foi inventado só tinha 23 estados. E ele pode ser encontrado em diplomas. O brasão tem uma espada no meio, porque quando teve a independência do Brasil. Leonardo e Sabrina pesquisaram sobre a proclamação da República. Em 1889, os militares se organizaram para acabar com o governo monárquico e proclamar a República. Eles eram libertados por Benjamin Constant e Floriano Peixoto. A proclamação da República tinha sido marcada para o dia 20 de novembro, mas como no dia 14 houve a falsa notícia que Benjamin Constant, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto tinham sido presos. Aí no dia 15 foi oficializamente assinado o documento e foi proclamada a República. A gente temos Guerra dos Mascates e Guerra dos Farrapos. Essas duas guerras, as duas que ajudaram o Brasil a parar de ser colônia para ser república. As Guerras dos Farrapos aconteceu no sul. Ela se chama Farrapos porque quando eles iam lutar e chegavam da guerra com a roupa todas rasgadas, as mulheres deles vinham e costuravam novamente para eles vestir, que não tinha roupa. A exposição foi aberta a todos os alunos da escola. Os trabalhos colaboram para o aprendizado dos estudantes que estudaram história de forma diferente. E até agora, a gente tinha visto o professor assim muito preso no texto, e os alunos também. E a partir de agora, com esse trabalho dos alunos, a gente viu uma forma nova de trabalhar o conteúdo através de maquetes. E com essas maquetes a gente observou que o conteúdo ganha-se um novo sentido, o conteúdo ganha vida, né? Através de elementos que eles usaram para representar a história. Um show de MPB agradou o público que foi à Escola Fernando Otávio. Dentro da programação do Festival de Arte e Cultura de Pará de Minas, o grupo Nós e Voz cantou músicas conhecidas da plateia. O Grupo Mineiro trouxe até Pará de Minas o show Chá de Panela. O sexteto fabrica com detalhes músicas que sempre foram sucessos. Nesse passeio pelas melodias da MPB, eles mostram a excelente qualidade dos arranjos próprios e inovadores. O grupo resolveu montar esse espetáculo, reunindo canções e músicas da MPB que a gente entende que são clássicos e que são pérolas na história da música popular brasileira. Na verdade, a gente tem interesse em gravar um disco, brevemente, e a gente foi escolhendo para esse repertório do disco músicas que a gente
acha que fazem parte dessa MPB, que é considerada uma das melhores músicas populares do planeta e que nem sempre é tão divulgada, nem sempre está nas rádios. Então a gente foi escolhendo músicas de compositores da nossa trajetória, compositores que sempre fizeram parte do nosso trabalho, como Chico Buarque, Tom Jobim, Caetano Veloso, Gilberto Gil, e outras pessoas, outros músicos que, apesar de ter uma carreira longa, agora que estão aparecendo, até porque essa MPB da qual eu estou falando não é uma MPB divulgada o tempo inteiro, que as rádios tocam. Então tem Ginga, por exemplo, que é um compositor magnífico, o Zé Miguel Wisnik. Aí a gente reuniu esse repertório todo e a gente estava pensando como dar uma unidade para isso. O que a gente queria fazer com isso? E a gente queria dizer como que é bom fazer música, como que é bom cantar e como que a gente conseguia pegar esse repertório que já era sagrado e fazer uma coisa muito, muito bonita com ele, muito legal com ele. E com Romaria, de Renato Teixeira, o sexteto arranca aplausos de pé do público que vibrou com o espetáculo. Maravilhoso, lindo. Valeu a pena sair de casa? Claro que valeu, um espetáculo fantástico. Valeu muito a pena, um lindo show, quem não veio perdeu. Valeu muito, se tivesse outro, estava firme e forte. Fantástico, quem não veio perdeu, viu? Maravilha. A prefeitura está de parabéns, viu? Continua ano que vem, continua aí com o festival. Valeu a pena ter vindo? Com certeza, valeu a pena mesmo. Tem ditado tido como certo que cavalo esperto não espanta a boiada. Além das atrações como peças teatrais, concursos e exposições, o 4º Festival de Arte e Cultura também tem várias oficinas e cursos para todas as idades. Uma das oficinas é a de musicalização infantil, que começou na manhã de hoje. As crianças terão aula de música até a próxima quinta-feira. Por meio de palestras, aulas práticas e vídeos, eles aprendem o básico da musicalização infantil. A gente vai ter uma noção, né, de música, logicamente, para principiante, né, são crianças de 6 a 11 anos, onde a gente vai fazer pesquisa sobre os compositores, né, da música clássica, da música atual, na música de hoje. A oficina está sendo realizada na sede da Banda Lira Santa Cecília. 12 crianças de 6 a 11 anos participam da oficina. Ellen e Igor estão tendo o primeiro contato com o mundo da música. Aprender a cantar, assim, tocar flauta. Você gosta de música? Gosto. O que você espera? Eu espero aprender e saber tocar flauta, saber tocar. A gente pode aprender, daí a gente pode tocar. Seu Pacífico trouxe as netas Débora e Natália, forma de proporcionar às meninas conhecimento cultural. Olha, eu acho muito importante a educação, elas vindo para a música, já estão saindo fora de drogas e outras coisas mais, né? E eu estou achando muito bacana o ensino do Márcio. A gente aprende a tocar música e a gente vai aprendendo até que a gente gosta. Tá gostando então? Uhum. Tá gostando? Tô. A final do Campeonato de Futebol Amador deixou o campo do Guarani lotado. No jogo contra o Pequi, o São Francisco levou a melhor e se tornou o tricampeão da competição. Foi um grande jogo de futebol, digno de uma final de campeonato. O São Francisco levou a melhor e ficou com o título. O técnico do Pequi reconheceu a superioridade do adversário e atribuiu a derrota aos desfalques que o time sofreu para a última partida do campeonato. A equipe do São Francisco, tecnicamente, ela foi superior à equipe do Pequi. Nós viemos para o jogo já bastante desfalcado. Se você levar em consideração que a equipe são 11 atletas na linha, você perde 5 desses atletas, fica difícil. Entrou os substitutos, mas são ainda muito jovens, são jogadores de idade júnior. E a gente tem que agradecer muito a torcida, a compreensão deles, os torcedores de Pará de Minas, porque eu acho que nós fomos muito superiores durante todo o campeonato àquilo que nós jogamos na partida final de ontem. Mas a equipe do Pequi é uma equipe de raça, de vontade, mostrou isso, apesar dos meninos, eu posso falar assim, que jogaram, entraram substituindo os titulares. E
a equipe do São Francisco, tecnicamente, foi superior devido aos nossos desfalques e foi merecido o resultado do São Francisco de 2-1. Pelo lado do São Francisco, a segunda-feira foi de muita alegria. Afinal, o time comemora o tricampeonato. O presidente veio trabalhar a caráter. Graças a Deus, né, o trabalho, realmente, nós conseguimos colher o fruto, que era ser campeão. Hoje o dia está muito bom, né? Só alegria. E quero agradecer todos os nossos jogadores, os nossos torcedores, os nossos familiares, pela essa dedicação, né, durante esse período todinho do campeonato. E realmente, no final, valeu a pena. Como é que você analisa a partida de ontem? A partida foi bastante equilibrada. O São Francisco dominou até os 40 minutos do primeiro tempo, mas depois que tomou o gol, realmente ficou bem equilibrado. Tanto que no segundo tempo permaneceu sem nenhum gol, né? Então acho que foi bem disputado, o Piqui valorizou realmente a nossa vitória. A Liga Desportiva de Pará de Minas ficou com a sensação do dever cumprido. Deu tudo certo entre as parcerias que foram feitas para este campeonato. Foi um campeonato que nós começamos a trabalhar no início do ano e as equipes todas que participaram colaboraram muito para o sucesso do evento. Naturalmente que temos que agradecer muito a Deus e a todos que colaboraram, né? A Unimed, a Prefeitura de Pará de Minas, a Manejo, o nosso Tribunal de Justiça Desportiva, a diretoria, os árbitros, os mesários, os torcedores que comportaram durante todos os jogos muito bem. A imprensa colaborou de maneira realmente que fez engrandecer ainda mais esse evento, principalmente a Rádio Santa Cruz e a TVI, que transmitiram jogos ao vivo, todas as rodadas. A competição muito bem disputada, com um detalhe importante, né? O público voltando aos estádios. Isso é de suma importância na final entre São Francisco e Pequi, na qual São Francisco venceu por 2-1. Uma festa maravilhosa, sem precedentes na história do futebol de Pará de Minas, fantástica, um público excelente no estádio José Porfírio de Oliveira, o campo do Guarani. A Polícia Militar de Pará de Minas apreendeu na madrugada desta terça-feira um carregamento de cigarros contrabandeados. O caminhão estava sendo descarregado em um sítio às margens da BR-262. A reportagem é de Felipe Araújo e Adilson Mendonça. O caminhão estava completamente carregado com caixas de cigarro. Os móveis serviam de fachada para esconder a carga. Dentro da casa, parte do material já havia sido descarregado. Uma denúncia anônima levou os policiais ao local. Para que o caminhão conseguisse entrar na estrada que dá acesso ao local, 3 carros teriam paralisado o trânsito na BR-262. A denúncia partiu daí. A polícia chegou no sítio por volta de 3 horas da manhã. E lá nos deparamos com esse caminhão e o veículo Corolla e aproximadamente 6 indivíduos fazendo intensa movimentação no local. Com a nossa chegada, eles automaticamente fugiram para o matagal denso nos fundos e nós fizemos uma entrada tática e retivemos lá o caminhão com uma grande carga de cigarro e o veículo, 6 celulares. A polícia suspeita de contrabando. As caixas tinham cigarros de marcas importadas, provavelmente vindos do Paraguai. E começou uma das competições mais concorridas de Pará de Minas. O 5º concurso Bariri de Música apresentou na noite de ontem os 5 primeiros candidatos. Agora é cruzar os dedos e apreciar os novos talentos da música. A primeira etapa do 5º concurso Bariri de Música começou bem. 5 concorrentes se apresentaram na primeira noite de disputa. Músicas de diferentes estilos foram apresentadas. Concorrem ao prêmio tanto os compositores quanto os intérpretes, e o frio na barriga é inevitável. A música que a gente interpretou está muito bonita, acho que tem muita chance. O palco, o evento está muito bem montado e agora é só torcer, né? Friozinho na barriga sempre dá, né? Mas a gente se prepara sempre para esses momentos, né? Já esperando fazer o melhor. O público aproveitou que a chuva tinha passado e foi conferir o talento dos candidatos. Ronaldo Casanova já participou de outras edições do concurso. Ele não esconde a expectativa para a competição deste ano. Depois de muito tempo, a gente sempre treme um pouquinho. É normal do ser humano e todo. E cada vez a gente vai aprendendo mais, né? E é muito bom, é ótimo. Porque a música é universal, uma coisa divina, uma coisa maravilhosa. É a maior comunicação que a gente tem no planeta. Então, é muito maravilhoso. Enquanto outro grupo se preparava para subir ao palco montado no Parque do Bariri, este compositor e intérprete que participa pela primeira vez do concurso se recuperava da apresentação. Ele sabe que a disputa será concorrida.
todos os músicos são bons pra caramba. As músicas tão legais demais, letra violenta, os acordes muito complicados. Eu acho que esse ano vai ser uma coisa bem diferente, uma coisa legal. O Festival de Arte e Cultura de Pará de Minas trouxe para a cidade uma peça teatral de sucesso. Pérolas do Tejo foi apresentada ao público que lotou o auditório da Escola Fernando Otávio. Alegria e emoção não faltaram no espetáculo. Confira. Risos. Este era o som que se escutava no auditório da Escola Fernando Otávio durante a apresentação da peça Pérolas do Tejo. O ator Carlos Nunes divertiu a plateia com causos do interior, piadas e muitas caras. Um dia eu peguei no telefone assim, não vou, gente, eu não vou, e pronto. Esse Juvenal, que é isso, onde é que você não vai? Assim, é uma amiga minha me convidando para ir na parada do orgulho gay de São Paulo. Eu disse, por que você não vai? Eu disse, eu não sou orgulhosa. É a segunda vez que o artista participa do Festival de Arte e Cultura de Pará de Minas. Eu sou mineiro. Eu fiz a opção por morar em Minas Gerais, eu já fiz alguns trabalhos fora, mas eu quero ir e voltar. Então eu gosto de falar do nosso cotidiano, do cotidiano do homem do campo, principalmente do mineiro, e gosto também de sempre em todos os meus espetáculos de falar um pouquinho da minha vida. Então eu cito a minha mãe, a minha avó, a minha tia. Eu acho que a família, que está muito esquecida, a família ainda é a base da sociedade. Então eu sempre tento falar um pouquinho da família e falar da importância que é a família na nossa vida. Personagens cômicos e a interação com o público são marcas registradas do ator, que também é o autor das peças que encena. Tudo bem? E aí? Ficaram rico mesmo, hein? Passei na porta da sua casa de noite, que beleza, vocês estão morando agora no Gorduras, né? Nossa, adorei. Pará de Minas está de parabéns por essa semana cultural. E assim, é gratificante demais você rir, você ficar alegre, é emocionante. Adorei, excelente peça. Vale a pena assistir. Quem veio, eu tenho certeza que gostou. E aí, riu bastante? Muito, muito bom mesmo. Foi ótimo, valeu a pena. Adorei, amei. Ele é maravilhoso. Quem não gosta, né, de rir bastante, soltar, aliviar os pulmões, não é verdade? Adorei. A arte de representar é tão antiga quanto a humanidade, mas agora técnicas modernas são ensinadas na oficina de teatro, que acontece esta semana dentro da programação do 4º Festival de Arte e Cultura de Pará de Minas. As técnicas para aprender teatro são várias e muito ligadas ao cotidiano das pessoas. Esta professora utiliza estes instrumentos como forma de estimular a criatividade e o improviso dos alunos. Para a iniciação teatral, o pré-requisito não existe nenhum. Na verdade, eu vou iniciá-los, né? Agora, o trabalho a respeito do que nós vamos aprender na oficina, a princípio, interação de grupo, porque trabalho com teatro não tem jeito de fazer sozinho. No mínimo 2 pessoas, um ator e um espectador. Então, para que aconteça a oficina, é preciso um grupo. Essa turma está iniciando na oficina de teatro, mas já conseguem improvisar na hora da tarefa sorteada pela professora. Criam em alguns minutos uma pequena peça com os dados do cartão. E agora, eu quero que você me perdoe. Sim, só que primeiro terá que trabalhar para compensar tudo que perdeu. Não, tá vendo como andar errado? Pois é, quem tudo quer, tudo perde. A maioria nunca fez teatro, mas a fascinação pela arte de representar motivaram estes alunos a aprender. A oficina de teatro é muito bom, que a gente pode estar passando alegria para as pessoas, principalmente as crianças no hospital. Aquelas crianças que a gente pensa que ela não vai voltar a sorrir mais, chegando um palhaço lá, você já vê o sorriso dela e os olhinhos delas cheios de água e muito contente. Eu sempre gostei de fazer teatro, gostei muito de ler, escrever peças, então, assim, tudo que tem relação com teatro eu corro atrás e quero participar. É bom estar com gente nova, professora nova, pegar novas experiências, o ritmo de cada um. Olha, eu comecei porque eu tenho um colega que é ator, aí eu quis experimentar como é que era o teatro. E o que você está achando? Ótimo, sempre quis fazer teatro.
desinibição e ver o teatro como arte e educação. Isto é o que a atriz itaunense Elina Dirce ensina para os alunos da oficina. De forma prática, eles aprendem a arte de encenar. E me visse lá no chão, logo diria, que grande. Formamos uma onda, cantando ar. Eu apresentei minha oficina quando eu vi no site que haveria essa oportunidade. Felizmente foi escolhida e eu estou aqui com o objetivo de dar uma iniciação teatral, de modo que as pessoas que participem sintam gosto pela representação, sintam que vale a pena fazer teatro, que a gente vive 1001 personagens soltos, capetas que estão dentro, né? E também ver que o teatro é uma arte que leva educação, leva cultura e leva a formação do cidadão mesmo. Nesta oficina, o que menos importa é a idade. Crianças, jovens, adultos e mais experientes. Dona Liana, de 69 anos, encontrou na oficina uma forma diferente de passar o tempo. A gente, terceira idade, não tem mais nada que fazer, tem que pôr alguma coisa, né? Alguma coisa para você ter atividade, senão morre, né? E pessoal, nós estamos já descendo a serra, temos que criar alguma coisa, ajudar os jovens, incentivar também, né? Uma turminha bem novinha e eu tô aqui, a Dercy Gonçalves da vida, né? Os meninos ficam rindo de mim aqui. Bom, né? Porque o teatro, coisa maravilhosa, não tem idade, sabe? Eu quero ficar a vida toda no teatro, porque eu sei que sempre vai ter papel para uma velhinha, né? E eu adoro teatro, é meu sonho desde os 6 anos de idade e continuo nisso. E a turma toda muito alegre, muito envolvida nas atividades, ninguém se recusa a fazer, fantástico. Mas as crianças predominam na turma de 16 alunos. Para muitos, é o primeiro contato com o teatro. Que a gente trabalha coordenação motora, faz atividades físicas, ajuda o corpo. Aprendi muita coisa com o teatro, eu achei muito bom. A professora ensina bem, ela é legal. Outros estão aqui para enriquecer o currículo. Jussara se forma em pedagogia no ano que vem. Utilizará as técnicas do teatro na nova profissão. Eu faço o curso de pedagogia e eu interessei pelas oficinas que a prefeitura está oferecendo, para poder adquirir mais experiências, conhecimentos e poder influenciar no meu curso. Atendimento é tudo. Com este tema, empresários, vendedores e profissionais de vários setores iniciaram a Semana Empresarial 2007, promovida pela ACIPAM. Um vendedor pitbull foi o primeiro a se apresentar no ciclo de palestras. A Semana Empresarial, promovida pela ACIPAM, começou com grandes expectativas, tanto do público quanto dos organizadores. Pará de Minas, a cada ano que se passa, juntamente com a associação, juntamente com os seus cooperados, né, existe uma credibilidade cada vez maior, onde a associação ela é provocadora. Provocador, mas no bom sentido de trazer bons palestrantes, fazer com que esse momento seja um momento de crescimento na área do conhecimento, para que o seu funcionário, para que o empresário em si possa crescer e multiplicar suas vendas. O Salão do Patafufo ficou lotado não só de comerciantes, mas de vendedores e pessoas de diversas profissões que foram motivadas pelo tema Atendimento é Tudo. Bom, essa aí aumenta a capacidade da gente vender e um profissional no nível dele, né, só vinha a somar no currículo da gente, né? A importância é principalmente para as pessoas, né, para a gente poder aprender a lidar principalmente com o público no geral, porque sem eles nenhuma empresa sobrevive. É o fato de que um vendedor, para ter sucesso, ele tem que ter algumas características que este animal tem, que é a disciplina, a determinação e a força de trabalho, né? As pessoas fazem uma confusão muito grande por total desconhecimento do que é o pitbull. O pitbull é um cão geneticamente perfeito, 85% de massa muscular e que precisa trabalhar demais, tem muita força de trabalho,
muita disciplina e muita determinação. O Pitbull é isso. Aí pergunta a agressividade. Eu não conheço nenhum vendedor bonzinho que traz o pedido para casa e que tem vendas. Então a agressividade, ela é uma particularidade que bem aplicada e inteligente, a inteligência corporativa nesse negócio conta muito. Então o vendedor Pitbull é emblema do vendedor de sucesso, do profissional de sucesso. Contar histórias é uma tradição muito antiga que vem sendo deixada de lado ao longo do tempo. Para que essa cultura não morra, algumas pessoas têm mudado o rumo da história. Encaram a contação de contos como uma profissão, mas para isso é preciso algumas técnicas. Os integrantes da oficina prestavam atenção, fascinados com as explicações da professora. Alguns detalhes são fundamentais na hora de contar uma história: entonação, ritmo, improvisação, memorização e imaginação são algumas técnicas ensinadas durante as aulas. Essa oficina ela tem a duração de 3 dias. É uma introdução à contação de histórias. Então não é que a pessoa vai fazer oficina e vai sair daqui um contador pronto e acabado. Mas é para iniciar um processo. E o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma parte com teoria, que é importante para quem está entrando na área ter um conhecimento teórico, e uma parte com exercícios práticos, exercícios de expressão, de memorização, de descolamento do texto. Uma dinâmica em dupla foi proposta pela professora. A turma foi dividida em duplas para que cada um contasse uma história para o outro e depois encenarem o tema. Os alunos empolgados participavam da tarefa. Cândida quer aprender a contar histórias para os futuros netos. Olha, eu nunca pratiquei, eu sempre ouvia falar de contadoras de história. E isso sempre me atraiu, mas eu nunca tive oportunidade, nunca ouvi falar em algum curso. Mas dessa vez uma amiga me falou que ia ter e tudo, eu tive vontade, curiosidade, porque eu gosto muito de ler, gosto muito de contar histórias, gosto de passar para os meus filhos e já vou ter netos, se Deus quiser. Então eu tenho muita vontade, porque eu fico encantada quando eu vou em livrarias, principalmente em Belo Horizonte, eu vejo as crianças sentadas, encantadas, de olhos arregalados e escutando o contador de histórias ou uma contadora. Eu fico ali parada, nem quero mais olhar livro, porque eu encanto com ele e com as crianças. Clarice sempre gostou de histórias, agora aprende para contar ao filho. É a minha própria vida, né, que eu trabalho com comunicação, né, relacionamento entre pessoas e gosto muito de crianças. Mas eu acho que contar história é o que a gente faz o tempo inteiro nos nossos relacionamentos. Então tá valendo a pena vir aqui aprender. Muito, estou encantada. Este professor quer aprimorar suas aulas de história na rede estadual de ensino com as técnicas que aprender na oficina. Eu quero descobrir uma nova técnica, como passar a história para meus alunos, como incrementar melhor as minhas aulas, como ser mais agradável perante meus alunos. E com essa técnica eu vou descobrir uma forma de cada vez mais me desinibir e contar os relatos da história com mais firmeza, com mais clareza. Eu gosto muito assim de contar histórias, né, aprender mais, ainda mais que eu sou estudante, eu gosto muito de aprender, né, as coisas. E por isso mesmo eu vim buscar o curso, né, com a minha professora de português, para aprender mais a contar histórias, né, e quem sabe passar para frente, né, o que eu aprender, né.